Bem-vindo, bem-vinda à minha lista de reprodução, curso completo de atendimento psicológico online, feito para vocês, colegas, psicólogos. Nosso diálogo está sendo sobre a adesão do paciente ao atendimento psicológico online. Nos 2 vídeos anteriores, eu te contei sobre o perfil dos meus últimos 46 clientes, quais foram as principais percepções deles que fizeram me escolher como psicóloga, e aí depois o que acharam do meu primeiro contato após o agendamento. E aí depois no segundo vídeo eu te contei sobre o que eu fiz para motivá-los para continuar o atendimento comigo, como preferiam os agendamentos e aí se eu apresentava algum diferencial no trabalho. Agora, nesse terceiro vídeo, continuando sobre adesão, nós vamos falar sobre o que um psicólogo deveria fazer para melhorar a adesão do cliente ao atendimento, qual sugestão eles dariam para nós, psicólogos, e, por fim, qual era o feedback positivo e negativo que poderiam deixar sobre o meu trabalho. Vamos lá? Fica comigo em mais esse vídeo e aprimore seu jeito de trabalhar. O que um psicólogo pode fazer para melhorar a adesão do cliente? Os meus pacientes apontaram que deve ter qualidades como ter empatia, fazer acolhimento, conversar, ser ouvinte, ser direto, sincero, compreensível, motivador, incentivar, demonstrar genuíno interesse pelo cliente, saber identificar as necessidades do cliente e mostrar as competências do cliente. Ainda surgiu ser disponível, dar respostas rápidas, criar vínculo, ter um jeito cativante, carismático, envolvente, ser confiável, mostrar ao paciente por que ele precisa do tratamento, mostrar a evolução, não julgar, não tornar o paciente só mais um entre outros, dar continuidade no trabalho, provocar reflexões e saber demonstrar ao paciente, ou seja, criar condições para o paciente conseguir se abrir. Perceba quantas qualidades que podemos desenvolver. Grave isso e use para apreciar quais dessas ou outras habilidades e qualidades você gostaria de desenvolver no seu jeito de trabalhar. Use essas informações ao seu favor e realmente construa uma lista com as suas próprias. E cheque isso com frequência para poder agradar mais aos seus clientes. E agora, qual foi o recado que os pacientes deixaram para vocês, psicólogos? Eu queria saber se os meus pacientes teriam algum recado para deixar aos psicólogos, já que eu desenvolvo trabalhos de supervisão técnica e cursos de formação. E eles compartilharam coisas, dando dicas e conselhos do que deveríamos ou não fazer. Do que deveríamos ter mais empatia, simplicidade, sinceridade, ser simpático, paciente, ter imparcialidade, fazer acolhimento, saber dar o melhor de si para o cliente, cuidar da individualidade de cada cliente, dar um norte, um caminho, ter respeito com o tempo de evolução do cliente e prezar pelo bom relacionamento. E agora, quanto ao que não fazer. Não dar continuidade ao trabalho ao não oferecer horários, não ser claro com o desenvolvimento do trabalho, não minimizar os problemas, falar muito, não ter um ritmo no trabalho, não tratar apenas como clientes, não julgar e não ficar ajudando passando a mão pela cabeça. Infelizmente, vários pacientes já me apontaram que passaram por alguns psicólogos e não conseguiram seguir por não ter gostado do profissional. Alguns disseram que até gostaram, mas o profissional nem sequer disponibilizou um horário. Ou seja, não tinha agenda liberada para várias semanas e ainda não soube ser convidativo para negociar um horário para dar continuidade ao atendimento. Já tive uma pessoa que me disse que passou por 4 psicólogos diferentes e que nenhum tinha disponibilizado horários como eu fazia, e que gostava muito disso. Lembra que eu falei das reservas dos horários no outro vídeo? Como isso é algo simples, mas importante. Colegas, levem a sério isso. Já no primeiro atendimento com o cliente, negocie com ele a continuidade do processo iniciado e já reserve os horários. Eu geralmente peço ao cliente a oportunidade para eu atendê-lo por pelo menos 4 atendimentos. Explico que com isso ele poderá avaliar o meu jeito de trabalhar e julgar se tem interesse em continuar ou não. E isso dá certo. Todos os clientes aceitam e 100% deles sempre concordaram em fixar um mês de atendimento inicial e depois continuaram. Isso é uma conduta que vale ouro. Use as reservas de horário. Combinado? Concluindo com o meu feedback negativo e positivo.
Para fechar, não queria ser redundante, mas eu retomei novamente com uma indagação sobre o meu trabalho e eu solicitei para agregarem ao meu desenvolvimento profissional, deixando um feedback positivo e negativo. E aí, nas respostas de negativo não surgiu nada. E de positivo foi a maior rasgação de seda que eu já recebi. Eu fiquei muito feliz com as respostas. Fui considerada maravilhosa, perfeita, então, entre outras coisas desse nível que me surpreenderam de verdade. E aqui eu descobri que o que eu mais temia na minha personalidade estava sendo uma grande qualidade. Explico. Eu tenho traços predominantes de dominância e cautela. Eu também posso tender a alta conscienciosidade. E eu sei que preciso cuidar para não ser assim ao extremo. Isso pode me fazer ser bem direta e tender a ser compreendida pelo outro como ostensiva. Então, sempre cuido para equilibrar bem esses traços da minha personalidade. E aí, a maior qualidade que eu recebi deles foi de ser direta, franca, clara, de puxar a orelha, de saber ser uma pessoa precisa e ouvir. Isso me deixou evidente que eu estou conseguindo manter esse equilíbrio satisfatório. Eu estou usando essas características para beneficiar o cliente e não de uma forma prejudicial. E isso também me gerou a motivação e coragem para fazer esse curso para vocês. Sei que já falei até aqui de coisas que algumas pessoas não concordam e continuarei falando aí de coisas que também não vão concordar, mas que precisam ouvir. Você precisa ser cutucado de alguns assuntos do seu trabalho para tirar momentos de reflexão e poder aprimorar. Bom, também surgiram muitos apontamentos que eu sou competente, passo confiança, sou atenciosa, preocupada, sou dinâmica nos atendimentos, resolutiva, sei acolher e que tenho boa memória. E ainda com menos predominância nas respostas, mas não menos importante, surgiu como feedback positivo o meu jeito de conversar. Sou exemplificativa, dou abertura, sou pontual, dedicada, disponível, empática, simpática, respeitosa, inovadora, criativa, conciliadora, incentivadora, tenho paciência, identifico a necessidade do cliente, planejo os atendimentos, agrego conhecimento, deixo o paciente ser protagonista, deixo à vontade, provoco insight, tenho um bom tom de voz agradável, tenho presença, sou inteligente e mantenho proximidade com o cliente. Essa enxurrada de qualidades apontadas por eles me fez agradecer por eu ter buscado fazer psicoterapia, por ter desenvolvido meu autoconhecimento de uma forma satisfatória para conseguir me autocontrolar e assim usar os meus traços de uma forma favorável ao desenvolvimento do meu trabalho. Também sou super satisfeita com minhas características de buscar constantemente leituras e cursos que agrego. Um tema que coloco como muito importante para mim e transmito aos pacientes é sempre buscar pela comunicação. Vira e mexe, leio sobre isso. Vejo os vídeos, analiso minhas condutas, acho difícil me controlar em alguns momentos da minha vida e tendo a aplicar a comunicação não violenta, que é a teoria que eu mais gosto. E quanto mais eu conheço, mais eu sei que é difícil de usar mesmo. Me esforço muito para conseguir colocar em prática. Eu acredito que todos nós, psicólogos, precisamos constantemente desenvolver nossas habilidades para aprimorar nossas virtudes, valores, éticas, moral. E no contato com profissionais, eu vejo que isso não acontece com a maioria. Infelizmente, ao longo dos anos, eu já tive experiências bem desagradáveis com psicólogos que agem de uma forma desequilibrada, são impulsivos e impositivos. Eu já saí de vários grupos de WhatsApp por não querer acompanhar péssimas tentativas de diálogos desagradáveis pela falta de habilidade de comunicação e falta de virtudes de profissionais que me geraram constrangimento e vergonha por estarem na mesma classe que eu. São pessoas que denigrem a nossa categoria. Então, o que eu posso garantir para vocês? O seu paciente vai aderir sim ao seu trabalho. Mas para isso você precisa ter um equilíbrio entre a continuidade da qualificação profissional e as suas qualidades. Esses são os dois grandes pesos que devem caminhar juntos. Vamos comparar isso a um bom líder e gestor. Eles precisam saber equilibrar o quanto se dedicam ao trabalho, à produção e quanto se dedicam aos seres humanos, pessoas. Nós precisamos, então, equilibrar nossa dedicação à qualificação profissional, conhecimento, habilidades e as nossas qualidades, virtudes com as pessoas. Grava isso, leve a sério o desenvolvimento desses dois focos. Assista aos próximos vídeos pela lista de reprodução, vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, depois eu te respondo. E se você chegou até aqui,
curta o vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigada pela sua atenção. Engaja comigo!